Nosso tema hoje é política. Por natureza, os seres humanos são seres sociais. E aonde é que eles vão se instalar para viver desta maneira? Na polis, que é a cidade. Mas toda a cidade é internamente dividida. Quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? Que os interesses dos membros da polis são interesses conflitantes. E se esses interesses forem levados ao extremo, o que nós vamos ter? A guerra total. Já houve alguma tentativa disso? Várias. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Calvis. Olha, o Calvin e o Haroldo. O Calvin vai representar quem na brincadeirinha dele? O temido defensor da liberdade e da democracia, que são os americanos. E o Haroldo, do outro lado, assustado, vai representar quem? O opressor comunista. Então o que eles vão fazer? Olha, a corrida armamentista. Os dois vão se armar. E aí vai começar o quê? A guerra. Nossa! Que legal! Qual é a finalidade da guerra? A ausência de trabalho humano, a ausência de organização social e política. Então, portanto, para evitar esse estado de guerra total, o que nós fizemos? Nós, seres humanos, inventamos a política. O que é que a gente inventou, então? A arte de discutir, de deliberar e de decidir sobre os assuntos humanos. Então, portanto, o que é a política? A política aprova, a política rejeita os projetos apresentados pelos membros da polis, por todos os seus membros, que são o quê? Os cidadãos. E os cidadãos se organizam para quê? Para debater e discutir as finalidades da vida coletiva. Olha que coisa interessante, a gente estava dizendo, a gente começou falando de polis, né? Mas olha o comparativo latino para polis, Civita, que é a cidade. Agora, olha que coisa interessante, quem mora na polis? O politikos, o político. Quem mora na Civita? O cidadão. Nossa, então político é sinônimo do quê? De cidadão. Vamos ver como é que isso se dá. Olha, quem que é o cidadão para os gregos? Os nascidos livres, iguais. Então, portanto, para que haja política se faz necessário o quê? Que haja isonomia. Professor, o que é isso? Ah, todo mundo é igual perante a lei. E isocracia. Isocracia significa igualdade de acesso aos cargos públicos. Portanto, o espaço do poder é um espaço que pode ser ocupado por qualquer cidadão. E a exegoria, que é a liberdade de você expor e discutir em público qualquer ideia. Então, cidadania pressupõe o quê? Isonomia, isocracia e isegoria, que são os princípios da política. Sem isso, não é possível ter política. Mas olha só, será que é possível alguém recusar a política? Olha que coisa interessante, os gregos criaram um termo para dizer que o cara que recusa a política, ele só vai viver na vida privada. Ou ele vai dizer não à política. Então já pensou o cara que diz assim, eu odeio política. Que cara seria esse? O idiotez. Como? É literalmente isso. É o cara que se volta sobre si mesmo e não percebe que ele está o quê? No espaço público. É o cara que volta para si mesmo para olhar o seu próprio umbigo, mas não tem como fazê-lo. Então a política, a república, era uma invenção de quem? Dos gregos e dos romanos, que inventaram a política. E não dá para ser idiota. Isso é, não dá para você viver em sociedade e pensar só em si mesmo. Então, portanto, cidadania política implica em quê? Em espaço público. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver então as formas de poder que historicamente nós conhecemos. De um lado nós temos o despotismo e do outro lado a política. Pessoal, a palavra despotismo vem do grego despotes. Olha, eu vou jogar para o latim, que é o pater familia. Então, ambos significam a mesma expressão. Significa o quê? Pai. O pai é o chefe da família, o poder está centralizado nele. Em que sentido? Toda a propriedade privada pertence a ele, portanto ele tem um poder mágico religioso. Ele faz a lei. O que significa fazer a lei? A lei é subjetiva, é vontade pessoal dele. Ele determina o justo e o injusto. Ele é que vai te premiar e vai te castigar. Mas tem mais coisa? Claro, ele tem autoridade militar. Ele é o senhor dos exércitos, é o senhor das armas, o poder é hereditário, está sempre ocupado e passa o quê? De pai para filho, portanto é dinástico. Nessa sociedade tem cidadão? É óbvio que não. Ela é o quê? Você é escravo ou é servo? Pessoal, será que continua existindo despotismo? Claro! Dá uma olhada na estrutura da Igreja Católica. Ela é despótica. Quem é o chefe? O pai. E o que os membros dela devem ao pai? Obediência. Ah, sua casa é assim também? É, eu sei que teu pai é um déspota.
Lembre-se, aceite a regra e a respeite, senão ele não paga suas contas. Então vamos lá. Pessoal, como é que se dá então a diferença da política? A política é o seguinte, primeira coisa, cria-se o espaço público. O que é o espaço público? Que pertence a todos. Então, portanto, o poder é civil. Não está mais baseado na autoridade do pai. Então ele é temporal. Você assume o poder por um tempo e faz o exercício do mesmo. Ele é laico. Então, portanto, não está ligado a nenhuma questão religiosa, a nenhum poder mágico. E isso foi criado para que a gente pudesse impedir o quê? Impedir a divinização do poder, a identificação do cara que ocupa o poder com o próprio poder. E que as leis não fossem mais simplesmente vontade pessoal, mas fosse o quê? Vontade coletiva. A lei vai ser uma expressão dessa vontade. Portanto, que os seres humanos vão decidir em quê? Em conjunto, na polis. Através do quê? Do voto. Mas vem cá, afinal de contas, o que é política? É atividade de governo? É administração do que é público? É a profissão de alguns especialistas? É ação coletiva referida aos governos? É colocar os interesses privados à frente do público? Opa, aqui tem corrupção. Eu sei, calma. São os partidos, isso é uma parte da sociedade que vai disputar o direito de governar? Pessoal, a política aqui, ela incide sobre todas as coisas. Tá claro? Mas a gente tem que sacar que política implica cidadania e política significa administrar o bem comum através do quê? Do interesse coletivo da maioria.